Pastor Felipe, qual que é a importância das escrituras para você e para sua igreja? Assim, é regra de fé? É palavra de Deus absoluta? Ou qual é a importância da Bíblia para você? Camila, hoje na igreja nós pregamos a palavra de Deus, nós não utilizamos nenhum outro livro que se denomine como um guia, como um manual, como uma forma exclusiva para que a gente possa pregar o evangelho, né? Eu acho que é importante a gente aqui desmistificar, e eu inclusive agradeço até aqui a oportunidade de poder falar sobre isso, porque algumas pessoas têm a visão de que na igreja inclusiva, quando você chegar lá, vai ser um culto completamente uma loucura, que as pessoas vão me encontrar lá ministrando louvor num polidense, que as pessoas vão me encontrar lá, né, pegando leque, batendo cabelo com peruca. As pessoas acham que igreja inclusiva é isso, né? E, na verdade, não é isso. O ponto que o pastor César sabiamente trouxe, né, é um posicionamento que eu escuto eu tenho 25 anos de conversão, há 25 anos, e eu muito respeito e respondo que a Bíblia hoje é tudo aquilo que nós cremos. Nós cremos na salvação, nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador. O ponto que nós, e aí caminhamos de uma forma divergente, é que o pastor Marcos Gladstone, que é o fundador da Igreja Contemporânea, a Igreja Contemporânea hoje ela existe há 18 anos, ele ministra um curso, né, que chama-se A Homoafetividade e a Bíblia. E ele traz, nesses capítulos, né, nesses episódios, muitos contextos respondendo a esses posicionamentos que se dizem em Romanos, em Levíticos e tudo e tal. Então, hoje a gente tem um entendimento diferente, porque nós buscamos entender o contexto que estava por detrás de todos desses versículos. Que, biblicamente falando, e é curioso até dizer que se nós formos entrar no detalhe do detalhe, na minúcia, nós vamos ficar aqui horas falando sobre isso. Mas pelo menos os principais, por exemplo, como é que você vê esses textos que o pastor César citou? Por exemplo, Romanos, onde Paulo vai falar assim que o ser humano sufocou a voz de Deus, ignorando a própria consciência, ignorando a percepção de Deus na natureza, e então Deus entregou o homem para os seus próprios pecados. E quando ele é entregue para os seus próprios pecados, o que acontece? As mulheres começam a amar as outras mulheres, sexualmente falando, e os homens arderem de paixão por outros homens. Não está claro que é o pecado ali, quando ele fala, deixei então para os seus próprios pecados, e eles começaram a se amar ao mesmo sexo? A gente não tem, Camila, essa visão sobre neste contexto. Por quê? Em Romanos 1:26 vai dizer assim, né? Por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural da sua natureza, né? E aí no 27 diz, semelhantemente também os homens deixando o uso natural e tudo mais. Quando é citado deixar um uso natural, o uso natural de um heterossexual é se relacionar com um sexo oposto. No meu caso, né, e no caso de muitos homoafetivos, o meu uso natural, porque eu acredito, né, e aí é o meu lugar de fala, porque eu estou falando da minha verdade, daquilo que eu experienciei durante todos esses anos, eu não me tornei homoafetivo, Camila. Eu nasci, popularmente falando, eu nasci gay, né? Eu tive, por muitas vezes, e curiosamente, eu até teve uma psicóloga fazendo uma síntese, um rect sobre uma entrevista que eu dei, onde essa psicóloga me chama de doente, ela fala que eu sou uma aberração, que eu estou indo contra, né, os princípios de Deus, e respeitosamente eu me dei ao direito de nem respondê-la. Porque não se trata, na minha visão, Camila, de uma escolha. Né? É muito difícil ser homoafetivo. Por muitas vezes, eu me assumi com 21 anos, então, desde que eu me converti até os meus 21 anos, eu lutei contra isso. Eu fiz inúmeras sessões de cura interior. Eu passei por situações, eu fui abusado sexualmente na igreja
por uma... Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira, não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Fala, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim. Eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi. E eu não me arrependo, porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então, muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed! Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que está ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com o curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você. Pessoa que estava lá no altar pregando. Então, hoje, quando eu olho para a minha história, eu olho para mim, eu sempre me entendi homoafetivo e por muito tempo eu reneguei isso. Então, neste contexto, a gente entende que o nosso uso natural é ir numa outra vertente, no meu caso, me relacionar com uma mulher. Então, eu não, e em nenhum momento também, eu ou qualquer outro homoafetivo que hoje se entende como cristão e que acredita nisso, tem o sentimento de que nós somos culpados, condenados. Afinal de contas, a gente acredita que a graça nos alcança, né? Então, neste contexto de Romanos, a gente acredita muito nisso, né? Que o uso natural do homoafetivo é se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, porém, a gente entende e respeita também este posicionamento que as demais igrejas, enfim, têm em relação a isso. Então, o uso natural ali que Paulo está falando, você interpreta como eu decido conforme eu me sentir, conforme eu nascer. Na verdade, como eu sou, né? Assim, conforme eu me identifico, conforme eu... Porque, veja bem, e aí cada um de nós temos as nossas concepções, as nossas certezas. Vocês não escolheram ser heterossexuais, né? Vocês nasceram heterossexuais. Quem em sã consciência iria escolher ser homoafetivo para enfrentar a quantidade de crueldade que a gente enfrenta? E eu não estou me colocando aqui, Camila e Pastor César, num lugar de vítima, sabe? Eu estou aqui me colocando num lugar que, poxa, é muito difícil. Uhum. É muito difícil você ser excluído, é muito difícil você se sentir rejeitado. Então, não é tão simples assim. Não é, olha, eu escolhi esse blazer verde porque hoje eu quero usar verde, amanhã eu vou usar um cardigan, diga-se de passagem, muito elegante, Pastor César, vermelho, para que eu possa utilizar amanhã. A minha sexualidade não foi escolhida assim. Eu nasci assim. Sim, tem muita dor envolvida. Pastor César, você acha que existe uma reinterpretação das Escrituras com base numa experiência própria? Bom, vamos lá.
O Felipe falou uma coisa muito legal, que ele disse assim, nós cremos na Bíblia, não usamos outro material. Na nossa igreja é a Bíblia. Então, se temos a Bíblia, então temos a Bíblia como palavra de Deus. O que vai regir agora, a diferença agora é na questão da interpretação. Será que a sua interpretação é uma interpretação correta? Eu não vou questionar a honestidade, nem sua nem de ninguém, sobre a interpretação, né? Pode ser que você esteja com muita honestidade interpretando esse texto, mas se ele estiver errado, a honestidade não garante a certeza, né? Uma pessoa honesta pode estar equivocada, né? Ao ler o texto, não somente esse texto, né, de Romanos, você diz assim, então, o que é natural aí? Deixou o uso natural. O natural para mim, eu nasci gay. Ocorre, pastor Felipe, que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores com tendências horríveis. Não somente na área da sexualidade. Sim, concordo. Mas em vários tipos de áreas aí que, se você concorda, eu vou até economizar tempo. Então, todos nós nascemos pecadores. Embora a causa gay, não a causa gay evangélica que tem hoje no Brasil, mas o movimento gay que lançou a época da campanha do orgulho gay e tal, que não tinha evangélico naquela época, eles lutam até hoje para provar isso que você está falando. Tipo assim, que uma pessoa nasce, que existe um gene gay, que a pessoa nasce homossexual. Nunca conseguiram, geneticamente falando. Então, do ponto de vista da ciência, isso não é um fato. Isso que você está falando não é um fato, é a sua percepção. Eu respeito sua percepção, mas não concordo com ela, embora eu devo aqui respeitar. Porém, mesmo que fosse um fato geneticamente provado, ou seja, eu nasci gay, tá bom, todos nós nascemos pecadores. E isso não nos dá o direito de manter todo o nosso combo de pecados dos quais nós nascemos com aquela predisposição. Seja ela para que for. Nós temos a Bíblia, você disse assim, a Bíblia é a regra. Então, na nossa igreja é a Bíblia. Ok. Então, agora resta interpretar o texto. Será que a sua interpretação está correta? Então, vamos lá. O texto diz assim, a gente estava trabalhando em Romanos capítulo 1, né? Vamos lá. O versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Então, ele chama isso de imundícia. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Isso significa, eu sou a criatura, Deus é o Criador. Eu prefiro me agradar do que agradar Deus. Eu prefiro os meus desejos do que os de Deus, preferindo servir a criatura do que o Criador, o qual é bendito, no caso o Criador. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ele chama isso de paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, a forma tradicional, que é a forma heterossexual, é uma forma que a Bíblia chama de natural. E a outra forma, que é o homossexualismo ou homossexualidade, a Bíblia chama de antinatural. Antinatural. Então você está indo contra a natureza, está indo com... Bom, é só fazer conta. Se todo mundo fosse gay, o mundo ia acabar nessa geração, porque gays não se procriam. Então, isso é antinatural. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, se a Bíblia é a palavra de Deus, conforme você concorda, eu também, aí é só uma questão da interpretação. Se você diz, mas eu nasci assim, eu me sinto, tal, tudo bem. Todos nós nascemos pecadores e ninguém vai ser condenado por ter nascido pecador. Mas é que Deus tem um plano de salvação para todos nós. E aí, a gente vai ser condenado ou não sobre a forma como nós respondemos a esse chamado da salvação. Entende? E esse chamado da salvação é maior do que todas as nossas questões de natureza, seja ela sexual, de qualquer outro tipo de ordem. Há espaço na graça para a transformação de tudo aquilo que nós nascemos para ser. Jesus Cristo é a resposta que transforma o velho homem numa nova
criatura. E aí todas as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Diferente disso, aí tem que lutar agora com o texto, porque está dizendo que é contrário à natureza. Se é contrário à natureza e contrário à vontade de Deus, aí é uma opção. Você quer continuar contrário à natureza do seu corpo, da sua biologia, e também contrário à vontade de Deus. E aí, como que você entende esse texto à luz dessa compreensão? Pastor César, eu acredito, e a gente tem uma visão dentro da igreja, e nós somos ensinados, que eu acredito que eu sou criação de Deus, o Senhor me criou assim. Quando o Senhor fala sobre o uso natural e eu ir contra, eu claramente respeito o posicionamento do Senhor e como é bom poder conversar e dialogar com pessoas que têm, no mínimo, educação, inteligência, porque eu acho que a gente aprende, quando a gente diverge, e o papel aqui, e achei até curioso, lendo alguns comentários das pessoas que, quando souberam que eu estaria aqui, teve um seguidor que colocou assim: nossa, eu vou colocar até o celular para despertar. Nossa, a ideia aqui não é inflamar, não é pegar fogo, mas indo direto à tua fala, eu não consigo acreditar, e não é que eu não acredito na Bíblia, e não é que eu acredito que eu tenha uma outra interpretação. O senhor disse que a ciência hoje não prova e tudo mais. Eu sou a prova viva, e eu, tantos outros homoafetivos, de que não se tratou de uma escolha, que eu quis ir contra. Eu simplesmente nasci assim. Só quem me acompanhou, só quem soube da minha história, e eu, melhor do que ninguém, posso dizer que durante muitos anos, pastor, eu lutei contra isso. Porque eu fui orientado e fui ensinado e fui muitas vezes exposto de que isso era algo contra o plano de Deus. Mas se eu sou imagem e semelhança de Cristo, e eu concordo, pastor, com o senhor, e quando o senhor fala que nós nascemos do pecado, realmente, nós nascemos do pecado. Nós somos oriundos disso. Eu acredito, sim, que por sermos do pecado, nós nascemos propícios a muitas coisas. Mas na questão da minha sexualidade, por exemplo, eu não tive opção de escolha. Eu não simplesmente falei, porque se eu pudesse escolher, pastor César, e aqui tirando todo o contexto estrutural aqui, se eu pudesse escolher hoje, eu não escolheria viver o linchamento virtual que eu vivo todos os dias, sabe? Eu tenho uma boa notícia. Você está dizendo que você não pôde escolher, mas agora você pode. Agora você pode. Porque a continuação do texto que nós estamos trabalhando é o seguinte, a gente parou aqui no versículo de número 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente com a sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo de si mesmo a merecida punição do seu erro. Eu parei aqui, mas veja o versículo 28, é o próximo. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Parece que é o que está acontecendo com você, Felipe. Eu não acredito nisso. Só termino a leitura do texto. O próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, enfim. Eu disse que todos nós nascemos pecadores. E essa verdade é uma verdade tão complexa que nós somos pecadores no mais alto nível, em várias áreas, não somente na sexualidade. A monogamia também é um desafio para o cristão, de se manter fiel à mesma esposa, ao mesmo marido e tal. E esse conceito a gente busca na presença de Deus. O heterossexual também enfrenta tentações na área da sexualidade.
Agora, a boa notícia é que você não pôde escolher, na sua opinião, embora eu não concorde, mas agora que você é adulto, você pode. E aí você pode escolher entre agradar o seu desejo, o seu apetite sexual, ou agradar o seu Deus. Porque pelos textos que nós estamos trabalhando, Deus não concorda, não aceita esse tipo de prática. Então tem várias práticas que Deus não aceita. Uma delas, por exemplo, o heterossexual não pode cobiçar. Olhar com desejo, com pensamento impuro e tal. Deus não aceita. Então, o que a gente faz? A gente luta contra isso. Assim como qualquer outro tipo de pecado vindo de qualquer outro tipo de ordem que veio do berço. Faz parte da gente. Mas a santificação é essa busca, onde a gente renuncia a nós mesmos e buscamos a vontade de Deus para cumprir. Entendi.